A soja está entre as culturas brasileiras que sofrem muito com as pragas. Isso sem falar nas temidas lagartas, pragas que atingem a cultura no arranque inicial. O engenheiro agrônomo da fazenda Gravataí, em Rondonópolis, Bento Manuel Ferreira, explica que esse tipo de praga se tornou um verdadeiro incômodo para os produtores de soja nos últimos anos. Então nós temos hoje várias pragas que até então não eram problemas e com o aumento do plantio da cultura da soja, essas pragas se tornaram problemas. As lagartas da fase inicial, praticamente elas se definem em três espécies. Seria a lagarta elasma, a lagarta rosca e a espodóptera, que é uma praga tanto de fase inicial como de fase adulta. E essas pragas de fase inicial, elas têm um grande problema porque elas causam falha no estande. O engenheiro e também produtor ressalta que a ação das pragas traz a certeza de muito prejuízo, principalmente quando as lagartas não são contidas no início. Para ele, o tratamento de sementes foi uma das melhores soluções encontradas até o momento. O tratamento de semente, ele é uma ferramenta muito interessante e ele tem contribuído porque quando você tem a plântula recém-germinada, é uma plântula muito frágil e qualquer praga, qualquer lagarta, ela consegue atacá-la. Então, quando você tem uma semente com um tratamento eficiente, a gente consegue fazer com que essa praga ela não continue o dano que ela causou inicialmente. Então, a gente sabe e acompanha vendo que o tratamento realmente consegue ajudar bastante no controle da permanência do estande adequado que a gente sempre se propõe quando faz o plantio. A pesquisadora Lúcia Vivan explica os motivos pelos quais as lagartas têm atacado tanto a região. Então, a oferta do alimento, o sistema de produção que oferece alimentação e local de oviposição para essas pragas, principalmente as lagartas, e também muitas vezes por uma condição de veranico em alguns períodos do ano, onde essas espécies acabam em alguns casos até tendo surtos. As lagartas, de acordo com a Lúcia, representam um risco para os produtores desde o plantio, quando muitas se encontram na cultura antecessora ou na cobertura. A pesquisadora lembra a necessidade do controle inicial. Então é importante que se faça uso de um controle inicial, que pode ser pelo tratamento de semente, mas é importante que se monitore essas áreas, avalie a presença dessa lagarta, observe o nível de ação de cada espécie. Há adultos que ovipositem na lavoura recém-emergida, essas lagartas vão se alimentar dessas primeiras folhas e elas com certeza vão ter o produto que causará a mortalidade. Então, um controle e também uma proteção inicial. O gerente de pesquisa do Grupo GAPS explica danos que as lagartas podem causar nas plantas, levando à perda de produtividade. E ele também ressalta a importância do tratamento de sementes para o combate não só da lagarta, como outras pragas. Então, existem danos diretos, que podem ali eliminar a planta na fase inicial. Lagartas, elasmo, algumas pragas têm essa capacidade de fazer isso na fase inicial. Mas existem danos que não são às vezes tão perceptíveis na fase inicial, como doenças, Rhizoctônia, Fusarium, que elas podem sim estar presentes num nível baixo, porém e causarem perdas de produtividade. Você ter uma planta mais vigorosa que saia mais rápido, por exemplo, pode diminuir os ataques de percevejo de barriga verde. Além do controle de doenças e pragas, isso também está associado. Esse efeito fisiológico pode incrementar com certeza o potencial do tratamento de sementes. A eficiência do Fortenza nas lavouras é o que garante a interrupção da ação das pragas e reduz o risco de perdas. Os benefícios do tratamento de semente, do primeiro aspecto é você ter segurança que aquilo que você plantou, você vai ter ali aquela quantidade de plantas por hectare. Às vezes a gente
tem que confiar muito na semente, mas também tem que dar possibilidade para ela expressar todo o potencial, seja do ponto de vista de enraizamento, a gente está falando no manejo de doenças que o fungicida pode ajudar, seja no controle de pragas, que aí na fase inicial, principalmente ali por volta de 20 a 25 dias, os inseticidas são fundamentais. Além das lagartas, tem um outro problema que vem tirando o sono do produtor, é o cascudinho, uma praga emergente que pode causar sérios prejuízos. Para o cascudinho Myocorus armatus, nós vemos um sinergismo muito interessante entre o ciantraniliprole, o tiametoxam e a abamectina, aonde observamos nesse tratamento conjunto um menor número de plantas com danos, que são plantas raspadas, onde muitas vezes algumas são mortas, então ocorre uma perda de estande, e também uma mortalidade desses insetos. Então vemos um efeito muito interessante, principalmente a partir de V3, V4, onde o inseto ele já não danifica mais o caule da planta, e sim o pecíolo da folha. Se muitas plantas apresentarem esse dano, é importante que ele faça essa aplicação foliar. O engenheiro agrônomo Gustavo Busato explica sobre algumas soluções como o Fortenza e a maneira como agem em defesa da planta. Ele pontua a importância do tratamento de sementes na cultura da soja. Segundo ele, a ação é protetora. A Syngenta, pensando no produtor, tem várias soluções para atender cada necessidade que existe na propriedade. A família Fortenza é a base das nossas soluções, então temos Fortenza protegendo contra lagartas que afetam o estande e afetam a área foliar. Temos Fortenza Duo, que combina Fortenza com Cruiser, que além das lagartas mencionadas também protege contra coleópteros desfolhadores, além do efeito bioativador que permite germinação mais rápida, um estabelecimento diferenciado direcionando para a produtividade. E por fim, Fortenza Elite, que é a combinação de Fortenza com Cruiser e o Avicta, trazendo a máxima proteção contra pragas, doenças e também contra nematóides. O produtor Bento Manuel faz há algum tempo o uso do Fortenza Duo e, segundo ele, o produto é eficiente no controle dessas pragas no início da cultura até o estabelecimento das sementes. Pelo acompanhamento que nós estamos fazendo, a gente tem visto que realmente o Fortenza Duo ele mostra bastante eficiente no controle inicial das pragas, principalmente nos primeiros 15 dias aí, quando você ainda tem a eficiência da quantidade de ativo circulando na planta, a gente vê que ele tem um bom controle, permanecendo ativo e eliminando boa parte dessas pragas. Torronzinho, lagartas, de modo geral, a gente consegue ter uma boa eficiência. Fortenza tem um diferencial em relação aos demais diamidas do mercado, que é a solubilidade. Então a cultura da soja, quando ela passa por um estresse hídrico, isso favorece também a aparição de pragas. Então um produto que tem uma solubilidade maior, ou seja, que vai ter maior translocação de ativo em momentos de seca, tem uma performance superior e um controle satisfatório das pragas. E a importância do tratamento de semente passa a ser fundamental para o produtor conseguir prevenção contra pragas e doenças e, consequentemente, garantir produtividade. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.